Meus queridos amigos, tudo na paz? Parece que a mamata de ganhar 1% ao mês com pouquíssimo risco na renda fixa tá com os dias contados, tá ficando cada vez mais perto de acabar essa mamata aí. Será que ainda dá para você comprar ações baratas, garantir um potencial retorno mais interessante no médio e longo prazo? Parece que sim, parece que esse tão desejado 1% ao mês na molezinha na renda fixa tá acabando. E esse vídeo, ele tem tudo a ver com essa frase que é dele, Edemir Luiz: a grana dos impacientes sai da sua mão e vai para a mão dos pacientes. Muito bem lembrado, Edemir. Sua frase realmente muito bacana e eu não aguentei aqui, vou completar com a frase do Marcelo Mateus esses dias aqui nos comentários: se os pacientes ficarão ricos, imagine os médicos. Genial essa frase também. Deixa sua frase aqui nos comentários. Ela pode ser a frase do próximo vídeo. A gente tem uma frase do vídeo sempre aqui a partir de agora. Então, se você também não está inscrito, já se inscreve. 60% de vocês assistem os vídeos e não são inscritos. Quem já é de casa, sapeca o like sem pena. E é o seguinte, meus queridos amigos. Que papo é esse de que o 1% ao mês na renda fixa está acabando? Bolsa subindo forte na sexta-feira. Ontem fechou a semana em alta. Do lado dos bancos, você tem Bradesco, Santander, que não tiveram um resultado muito bom, Itaú e Banco do Brasil meio que numa situação oposta, apresentando bons resultados, os bancos indo bem, esses dois bancos. Será que a oportunidade no momento para você comprar ações é justamente nos bancos que estão indo bem ou não? Santander e Bradesco às vezes podem ser uma oportunidade melhor, apesar do momento ruim, justamente por causa das quedas das ações, do desconto. As ações de outros setores também a gente vai ver. Será que o trem das ações baratas tá para sair e quem perder esse trem vai ter que comprar caro depois, logo? Dentro aqui do que a minha didática e o meu conhecimento permitem, tentarei passar um pouco de tudo isso aqui da melhor forma para todos vocês, beleza? E é o seguinte, né? Entre 2017 e 2021, começo de 2022, os investidores que escolheram correr um pouquinho mais de risco investindo em renda variável, ações, fundos imobiliários, foram bem recompensados, eu diria. Se você olhar o histórico, tá? A bolsa chegou a bater mais de 120 mil pontos ainda em abril do ano passado. Só que a gente sabe que nem sempre foi assim. Quem investe há muito tempo sabe, entre 1998 e 2017, a rentabilidade do CDI média foi de aproximadamente 15% ao ano. Por isso que muita gente chama o Brasil de o paraíso dos rentistas. E tinha muita gente com saudade mesmo, aproximadamente. Então 100% do CDI era o equivalente a um juro real altíssimo. Tá? Realmente você tinha que ser muito arrojado para, mesmo com um retorno desse praticamente garantido, você querer saber de bolsa de valores naquela época. Mas aí de 2017 para 2022 a taxa de juros caiu bastante, nossa taxa Selic. A gente teve aquele boom de gente entrando na bolsa de valores. A gente vai falar das ações, calma aí. Então, todo mundo queria fundos imobiliários, ações, dividendos. Tudo isso estava meio que virando modinha, né? Então, buy and hold virando religião praticamente. Só que esse boom, ele deu uma desanimada, podemos dizer, depois que a Selic voltou a subir e bateu os quase 14% ao ano que a gente tem hoje. Muita gente acabou realmente querendo matar a saudade daquela renda fixa no mole e o dinheiro vai migrando. Só que, ao que parece, essa mamata do 1% ao mês já está de saída, ela mal voltou, já está de saída. As taxas de rentabilidade dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto, quando você observa, você vê que elas vêm caindo, as taxas, né, quando cai o preço sobe, a taxa Selic ela foi mantida em 13,75% ao ano na última reunião do Copom, mas o mercado ele já precifica corte de juros nos próximos meses, nas próximas reuniões, ninguém sabe quando. Só que no caso dos investimentos pós-fixados, como é o Tesouro Selic, por exemplo, a galera às vezes se confunde. O retorno que você deve projetar, que o investidor tem que projetar, não é a taxa praticada no momento. Eu vou investir agora, eu vou ganhar 13,75% ao ano. O mais correto é você projetar de acordo com as expectativas com relação ao CDI médio, a Selic média, acumulada nos próximos 12 meses, 24 meses, porque você vai deixar esse dinheiro investido muito tempo. Então, de acordo com a média esperada pelo mercado, o Tesouro Selic ele deve render 11,25% nos próximos 12 meses. Isso já descontando
imposto de renda aqui, é claro, que dá menos de 1% ao mês. No caso dos títulos públicos pré-fixados, a janela para travar também ganhos de 1% ao mês ou mais nos próximos anos parece que está fechando. Atualmente, para vocês terem uma ideia, o Tesouro Pré-Fixado 2029 paga juros de 12,16% ao ano, o que já não garante uma rentabilidade acima de 1% ao mês para quem quer carregar esse título até o vencimento. Então, 1% ao mês ele é o equivalente a 12,68% ao ano, mas a gente ainda precisaria considerar também os impostos, depois que o investidor resgata isso daí, esses impostos nos títulos públicos, por exemplo, são retidos na fonte. Isso não quer dizer que não dá mais também para encontrar coisa bacana na renda fixa. Inclusive dá para você achar mais de 1% ao mês em títulos mais arriscados ainda, como é o caso das debêntures, é possível você obter um retorno muito maior, lembrando que é mais arriscado. Você tem que tomar cuidado com inadimplência, risco de crédito, vem aumentou muito nos últimos 12 meses. É isso também que está prejudicando os resultados de bancos como o Bradesco, por exemplo. Então, você emprestar dinheiro a uma taxa bonitona e não receber, não adianta nada. Então, com relação aos títulos de renda fixa, no momento, o investidor ele precisa tomar alguns cuidados. O que eu vou falar aqui? Quais são os cuidados que você tem que tomar na renda fixa? Primeira coisa, esses títulos de renda fixa aí que estão prometendo pagar uma rentabilidade muito alta. É 130, 150, 200% do CDI, você vê CDB prometendo pagar 200% do CDI, aí você olha de longe, parece que é interessante, é extremamente positivo, é uma oportunidade, besta é quem não aproveita, mas cuidado com esse tipo de condição que às vezes aparece, como prazo de investimento ele tem que ser muito curto, então no máximo 6 meses, o aporte máximo ele é pequeno, você não pode investir um valor muito grande. Às vezes é exclusivo para novos clientes, não é para quem já tem conta. Então, na prática, esse dinheiro investido, ele não pega nem o gostinho do efeito dos juros compostos, porque 200% do CDI em 10 anos eu queria. Aí, boas parte dos rendimentos também do investidor fica no imposto de renda, como o prazo é curto, o aporte máximo também ele é pequeno. Então, esses CDBs disfarçados de boa oportunidade, eles oferecem às vezes 40, 50 reais a mais do que você ganharia no Tesouro Selic, por exemplo. Então, isso não passa de, às vezes, estratégia de marketing de grandes corretoras para atrair clientes e depois oferecer outros investimentos que aí sim vão rentabilizar para eles. Com relação a títulos de renda fixa tradicionais, não mudou muita coisa. Você tem a projeção de queda da taxa Selic que acaba impactando nos preços dos ativos. Os juros oferecidos nos títulos atrelados à inflação, pré-fixados, já diminuíram um pouco, podem seguir diminuindo também, então tá difícil para conseguir continuar investindo com uma taxa tão alta na renda fixa. O Tesouro Pré-Fixado para 2029, que eu falei, ele está pagando cerca de 12,05% ao ano. Tesouro IPCA+, para 2035, IPCA mais 6% ao ano está oferecendo aproximadamente. Então, no IPCA+, essa taxa já chegou a ser de IPCA mais 6,5% em março desse ano, já caiu. E o pré-fixado para 2029, que está pagando 12%, oferecia no ano passado 13,87% ao ano ao investidor. Então, as taxas que a renda fixa oferece estão caindo. Pode ser uma boa, às vezes, você vender títulos atrelados à inflação com data de vencimento mais curta para comprar novos títulos, comprar títulos com taxas ainda interessantes, mas com prazo bem mais longo, acima de 2027, por exemplo. Mas é claro que você precisa fazer continha também para não estar girando a carteira à toa, porque às vezes dá uma diferença muito pequena, um prazo também muito pequeno, o retorno não compensa você resgatar agora para comprar outro, considerando que o imposto de renda também pesa no retorno líquido, porque a taxa não vai mudar muita coisa do que o que você já tem. Às vezes você consegue prolongar o prazo que você vai ficar travado nessa taxa. Também é bom lembrar que títulos atrelados à inflação e pré-fixados, eles podem causar perdas para o investidor em caso de resgate antes da data do vencimento, assim como um retorno maior também. No Tesouro Direto, você consegue encontrar, como eu falei, pré-fixado, oferecendo 12% ao ano, com datas de vencimento ali 2026, 2029. É uma forma de travar o seu dinheiro também numa taxa melhor, já que a Selic deve começar a cair. Se você acredita nisso, essa moleza de ganhar mais de 13% ao ano, sem risco, com liquidez imediata no título pós-fixado, praticamente acabou, mas será também que a renda fixa é a única forma da gente conseguir retornos maiores investindo agora? Será que não é possível você fazer isso comprando ações, fundos imobiliários a bons preços nesse momento? Esses ativos também não podem se beneficiar de uma queda nos juros? Quem acompanha sabe que sim, mas aí é que tá.
no mundo dos investimentos, mais risco costuma oferecer um potencial de retorno maior. Isso aqui é o básico do básico, ou seja, sim, o retorno oferecido pelo mercado de ações nesse patamar, hoje, ele é maior que o da renda fixa. No longo prazo, eu diria, o indicador mais comum para você saber se uma ação está barata, está cara, o mais usado, é o múltiplo de preço-lucro, o famoso P sobre L. Então, você compara o valor de mercado da empresa com o lucro líquido que ela teve nos últimos 12 meses ou com o lucro projetado. Aí o investidor ele tem uma ideia de quanto tempo ele conseguiria recuperar o seu dinheiro de volta, recuperar o investimento que ele fez. Então, o contrário do P sobre L é o que a gente chama de Earning Yield, que também é um indicador que a galera utiliza. P sobre L abaixo de 7 vezes, a depender da empresa, isso pode ser considerado sim barato. Um Earning Yield de 15% ou mais dá praticamente no mesmo, mas cuidado, esse indicador ele varia de setor para setor, a economia também interfere a situação da economia, o cenário macro, a expectativa de crescimento da empresa e do segmento também. Então, se uma ação tem um índice P sobre L baixo, é um sinal de que essa ação pode estar barata ou que muitos investidores do mercado têm expectativa em relação ao desempenho da companhia ruim. Se esse múltiplo ele é muito elevado, ele pode ser sim um sinal de confiança na empresa, mais segurança, expectativa de crescimento desses lucros, desses resultados, mas às vezes o investidor também pode interpretar que é uma ação que está muito cara, tem gente acreditando demais nela. O múltiplo, obviamente, você não tem que utilizar isoladamente para definir se uma ação está cara, se está barata. Não vai fazer isso, que isso é cagada. Para você não cair nesse tipo de armadilha, o mais aconselhável é você fazer a análise do P sobre L, comparando empresas semelhantes dos mesmos setores, não fazer isso isoladamente, utilizar outros indicadores. Pode ser um bom ponto de partida para você filtrar oportunidades, possíveis oportunidades no mercado, para aí você partir para uma análise mais aprofundada em determinada ação. Para vocês terem uma ideia, eu filtrei aqui algumas empresas com base nesse indicador, no P sobre L, e que possuem um ROI interessante também. Claro que sempre levando em consideração o setor de atuação e o modelo de negócios. Então eu peguei aqui P sobre L abaixo de 7, ROI bacana, considerando as empresas de commodities aqui, você tem empresas como Gerdau, Petrobras, Vale, que aparentemente estão muito descontadas se você olha para os múltiplos, mas é preciso lembrar que o resultado dessas empresas mais recente foi impactado pelo preço das commodities, então o lucro lá em cima, só que esses múltiplos menores também mostram que o mercado ele vê queda no lucro, na rentabilidade dessas empresas, porque o preço das commodities também é volátil, então essa possibilidade no curto e médio prazo faz as ações não andarem tanto. Só que no setor financeiro você tem Banco do Brasil, Banco ABC Brasil, próprio Bradescão da Massa também, meus queridos amigos, com P sobre L baixo, papai, e ROIs interessantes. No setor de utilidade pública tem também mais previsibilidade, segurança. Eu destaquei algumas empresas aqui que vocês gostam muito. Também o investidor que gosta de dividendos, ele vai gostar de empresas como CEMIG, CPFL, Transmissão Paulista. Tem Neoenergia também que não paga muito, mas está descontada. Sanepar, Copasa em saneamento. Claro que tem os riscos de cada um, os aspectos qualitativos que a gente tem que analisar sempre. Como eu disse, isso aqui não é recomendação de investimentos, é só um filtro inicial, tanto que eu falei várias empresas. Por exemplo, Arezzo e Renner são duas ações que eu tenho em carteira e acredito no potencial, estão sendo negociadas a preços interessantes na minha visão nesse momento. Andei comprando algumas ações, mas aqui você tem um risco maior do que no setor elétrico, por exemplo. É muito mais previsível, então mais risco, mais potencial. Quando você tem margem de segurança, mais convicção, acredita nos ativos, analisa, entende o modelo de negócios, mantendo a sua alocação de acordo com o seu perfil, com reserva de oportunidade, é diferente. Porque aí, se as suas ações demoram para responder, você não começa a ficar se perguntando por que não está subindo, por que não dá certo, eu compro, cai, o que está acontecendo? Na verdade, você já sabe, se você analisou, você sabe por que essas ações sofrem nesse momento, entende que isso é normal às vezes, tenta se beneficiar de uma janela de oportunidade maior e sabe que a diversificação é o único almoço grátis que você tem. Agora, quando você compra só porque está subindo, então digamos que a Bolsa de Valores está agora 105 mil pontos, quase 106, aí sobe para 110, 115, 120, 125 mil pontos, o investidor ele resolve entrar só porque está subindo.
E aí ele começa a comprar e ele vê a bolsa indo para 130, 135 mil pontos, fica felizão, porque geralmente quando o ciclo é de alta forte, quase tudo que você compra sobe, só que quando esses ativos começam a cair em algum momento, o cara que comprou caro só porque estava subindo, ele não tem emocional para segurar e nem racional, porque se ele investiu sem racional, só na ganância, não vai ter como ser racional nos momentos difíceis que precisar ser mais racional. Então, respondendo à pergunta, sim, nesse momento existem opções interessantes em renda variável e quem souber aproveitar vai se dar bem. Ponto. Mas assim como na renda fixa, onde os títulos que pagam mais, geralmente eles são de prazos mais longos e só garantem a rentabilidade contratada no vencimento, em renda variável a probabilidade de se obter um bom retorno proporcional ao risco que o investidor está correndo, essa probabilidade aumenta quanto maior for o tempo que se pretende permanecer investido. Sem garantia, mas aumenta. E eu nem preciso dizer que ações não garantem rentabilidade nenhuma contratada no vencimento, já que não tem vencimento. Isso aqui é renda variável, você está investindo em empresas. Ou seja, quanto mais tempo você deixa o dinheiro, maiores são as suas chances de sucesso. E dois fatores principais contribuem para isso, e é aqui que a coisa pega. O fato de um investidor às vezes precisar do dinheiro antes do tempo que ele achava que iria precisar e também não tem estômago suficiente quanto ele achava que tinha para suportar a volatilidade. Então as ações estão descontadas, mas é difícil você conseguir saber quanto que vai ser o momento de virada. Então será que você tem perfil para suportar essa volatilidade até ver o seu investimento de fato trazer o retorno que você gostaria no momento que você investiu? Sim ou não? Será que essa grana que você afirma que vai precisar só no longuíssimo prazo não vai fazer falta mesmo para realizar algum objetivo inadiável que você vai ter no meio do caminho? Para você não ser pego de surpresa com isso aqui, perder dinheiro com esse tipo de coisa, é preciso realmente pensar mais, planejar mais. É melhor você aportar menos em renda variável, garantindo que vai aguentar esperar e lá na frente você se dá conta que, dava até para ter investido um pouquinho mais, não foi tão arriscado como eu pensei, do que você precisar resgatar no momento de baixa, com muito prejuízo, e reconhecer que você deveria ter se exposto menos em ativos de risco, entendeu? Então a estratégia é fundamental para se ganhar dinheiro e não saber a hora certa. E se tratando aqui de perfil de risco, é uma linha muito tênue, Eu costumo recomendar que as pessoas comecem com um percentual mais baixo em renda variável e ajustem isso de baixo para cima ao longo da jornada. Por que eu falo isso? Porque é só na prática mesmo que você vai descobrir qual que é o teu perfil. E ele às vezes vai até mudando ao longo do tempo e pode acreditar. Às vezes a bolsa ela pode cair lá na frente 30%, 40% em um período e você acaba se desesperando, vendo 60% do seu patrimônio ali alocado em ações caindo muito. Aí você sai vendendo tudo na baixa, amargando um baita de um prejuízo, um senhor trauma da Bolsa de Valores também, não quer mais saber de bolsa nunca mais. Faz justamente o oposto do que seria recomendado, comprar ainda mais, seguir comprando ainda mais ações por preços menores, sendo que às vezes se você tivesse coisa de 25%, 30%, 20% em ações apenas, a sua alocação ela te daria mais tranquilidade para executar a sua estratégia de forma muito mais racional, o que faria o seu resultado, no final das contas, ser muito melhor do que se você tivesse 50%, 60% em ações, entendeu? Então daqui a 20 anos, 25 anos, você pode olhar para trás e ver, olha, o desempenho da Bolsa de Valores foi realmente muito melhor que o da renda fixa. Mas o meu desempenho não, porque eu não aguentei segurar. Então o investidor que quiser aproveitar essa janela de oportunidades, ele precisa ter perfil e paciência, que já está durando aí alguns anos. Então, na minha opinião, é um bom momento para aumentar, sim, as posições em ativos de renda variável, mas com calma. Quem souber aproveitar vai ser bem recompensado depois que o ciclo de corte na taxa de juros realmente ficar mais claro para o mercado. Quando isso acontecer, aí você pode ter certeza que os preços das ações eles já vão estar bem mais caros. A gente só não consegue cravar exatamente quando que vai acontecer, senão era muito fácil. Então eu prefiro chegar mais cedo e ficar sentado na minha cadeirinha esperando o trem sair
do que perder a hora e ficar lá igual bobão, beleza? Fico por aqui, meus queridos amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê, tamo junto. Valeu!